Olá, sejam muito bem-vindos ao Mindful Connection, um espaço onde conversaremos sobre temas que transformarão a nossa vida. Meu nome é Jennifer Alencar e no episódio de hoje nós vamos explorar a jornada de superação de uma mulher empreendedora e como a saúde mental tem um papel importantíssimo nessa caminhada. E hoje eu chamei uma convidada muito especial, Letícia. Ela é formada em marketing, fez 2 anos de filosofia, mora nos Estados Unidos há 8 anos e ela tá lançando uma marca. Conta pra gente como tá sendo essa experiência, pra falar um pouco sobre a sua marca, o que você tá lançando, suas ideias. Cara, eu estou na fase final da parte criativa da marca. Então, posso dizer que agora eu consigo ver exatamente tudo que o público vai receber, sabe? Então, desde do design, desde a qualidade das camisetas. E foi um processo que veio desde maio do ano passado. Então, eu tô indo para 1 ano de processo, né? E muito cansativo, estou trabalhando muito, mas é o que eu sempre digo, tipo, eu acho que não tem nada melhor do que trabalhar numa coisa que você acredita muito, ali desde a raiz, né? Então, imaginar o projeto e ver o projeto na sua mão tem uma satisfação que eu não tinha conhecido antes, por exemplo. Eu não conhecia antes. Então agora eu tô na ansiedade de lançar, assim, honestamente. E vai ser logo. Conta pra gente. 16 de maio. 16 de maio. E você, obviamente, estará lá. Obrigada. Mas é isso, tô muito feliz, tô muito realizada. Eu acho que é só, tipo, o início. Vão ter várias fases da marca. A primeira fase eu acho que eu tô concluindo, mas a minha cabeça já tá lá no ano que vem, na Copa. E a marca se chama? Brazilian Dream. Eu lembro que tava rolando os Jogos do Brasil. E eu queria muito uma camiseta do Zeca Pagodinho. Tipo, eu queria muito. Eu falei, não, eu quero uma camiseta do Brasil, porém estilizada, né? Uhum. E eu não achei. Eu fui pra Amazon, fui pra vários sites, eu não achei. E falei, cara, eu vou criar uma coisa. Isso. Porque, tipo, não é possível que eu seja a única que estou aqui sem saudade dessa característica do Brasil, assim, sabe? Só que é muito engraçado, porque eu tô aqui há 8 anos e aí me perguntam, nossa, mas... O que eu fiz nesses 8 Exato. anos. Por que, tipo, agora eu tive esse estalo sobre o Brasil, né? Mas eu lembro de uma vez que a gente se encontrou e você falou, da minha necessidade surgiu uma grande ideia. Sim. Então, assim, você tira a inspiração do Brasil, mas como tem sido trazer isso pra cá? Como você tem lidado com essas questões? Porque uma empreendedora, ela muitas vezes está focada ali na gestão, nas vendas, no marketing. Como você lida ali com a ansiedade, com o medo, com a síndrome do impostor? Pois é. Cara, assim, como eu lido? Olha, eu vim de um processo de terapia por muitos anos. Então, eu acredito que hoje eu consigo, assim... Eu sei que estou ansiosa. Eu sei que não estou dormindo por questões assim. Eu sei que a minha ansiedade tem razão. Estou num projeto que, enfim, demanda muito de energia. Então, faz sentido a minha ansiedade. Então, eu consigo racionalizar meu processo ali, emocional. Eu acho que isso facilita pra eu não pirar, pra eu não ficar, meu Deus, e os números? Eu falo, cara... Por exemplo, eu tive um contratempo agora, que eu tava aguardando minha caixa do Brasil chegar com os primeiros itens que eu fiz no Brasil. E a caixa simplesmente voltou pro Brasil. Eu tive que cancelar ensaio fotográfico, tudo isso, né? Se fosse em outro tempo, eu ia falar, tá vendo? Não é pra mim. Eu não vou conseguir. Lá ia vir a síndrome do impostor, total, né? Tipo, será que eu sou capaz? Não, sim, isso não é pra mim. Não vai dar certo. Eu criei uma mega Exato. expectativa, eu vou frustrar todo mundo. Tá todo mundo esperando que, sei lá. Uhum. E aí, no dia que aconteceu, eu falei, cara... Fiz a minha parte, tá tudo certo. Há coisas que não dependem de mim. Exatamente. E eu vou reagendar tudo. E eu realmente reagendei tudo. Assim, vou falar que eu não fiquei chateada? Eu fiquei chateada. Não fiquei em pânico. Que era o que acontecia antes da minha terapia. Qualquer coisa eu ficava em pânico, né? Tipo, meu Deus, como eu vou fazer isso? Então, assim, estou aprendendo a lidar. Só que eu acho que eu tô com mais serenidade. E acho que isso que deu... O que me trouxe isso foi a terapia, o processo terapêutico. De separar o que é meu, o que é do outro, o que é da vida, o que é do acaso. E tem coisa que eu não controlo. Tem coisa que não depende. Uma frase que eu vi super interessante que diz: o segredo do sucesso não é chegar ao topo sem medo,
mas chegar apesar dele. Então, é isso que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, Sim. né? Ter que lidar com essa questão de não pertencer também nos Estados Unidos, além da síndrome do impostor, do medo. E como você lida com o pertencimento, assim, com essa questão? Pois é. Porque você está trazendo a sua identidade do Brasil. Isso que eu acho que é uma ideia muito legal. Você está trazendo algo do Brasil. O que nós temos de algo tão lindo do Brasil? O que a nossa verdadeira raiz do brasileiro, aquela alegria, aquela vontade de viver, que às vezes a gente perde aqui. Perde. Né? Às vezes a gente se perde, né? Sim. Olha, é engraçado, né? Que eu digo assim, a marca começou com a minha necessidade de comprar uma camiseta do Zeca. Mas o que motivou a minha vontade de querer uma camiseta do Zeca, né? Que apaixonamento é esse pelo Zeca, pelo samba, pelo Brasil em si? Depois de 8 anos aqui. Era a paixão que você precisava reacender dentro de si? Eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente aprende a olhar o Brasil de outra forma. Que eu não sabia disso, por exemplo. Quando eu tava no Brasil, pensei em vir pra cá, você vem com uma certa ideia, tipo, romantizada. Tipo, sei lá, você não conhece aquilo ali. É um outro país, você não conhece. Então você vai romantizar, óbvio. Então... porque é o país dos sonhos, onde todo mundo vem atrás de conquistar coisas. Eu não tinha muita clareza disso, não. Porque eu não sou, pessoalmente, uma pessoa muito... não sou muito ficcionada eu não sou muito ambiciosa. Tem uma série de questões com isso que eu já trouxe pra terapia, mas eu não sou muito ambiciosa de modo geral. Então, os Estados Unidos nunca foi pra mim essa coisa do vou comprar ou vou isso e aquilo. Nunca foi. Mas você tem, ali em São Paulo, pelo menos, o imaginário das pessoas, né? Muito hollywoodiano. Então, é Hollywood, filme de Hollywood, as músicas, eu gostava de rock. Times Square. Eu queria esse lugar, né? Queria Disney. Exato. Nunca fui, inclusive. Mas, enfim, deixa eu falar. Aí, o que acontece? Quando eu vim pra cá e fiquei esse período todo, e aí, o que acontece é que a gente tem pelo menos pra mim foi assim, eu me afastei da versão Brasil. A Letícia, versão Brasil, eu perdi. Eu não sabia mais quem ela era, porque eu cheguei aqui e fui trabalhar com outra coisa. Eu fui conhecer pessoas muito diferentes de mim. E muitas pessoas trabalham com serviços até que não querem, né? No meu caso, né? Eu cheguei aqui, eu fui pra limpeza. E eu trabalhava muito. Tipo, eu limpava, sei lá quantos banheiros por dia. Perdia a conta, né? E eu vim de São Paulo, fiz faculdade, essas coisinhas que a gente, né, acha que é alguma coisa. Chega aqui e você fala, olha... Tem que lidar com a realidade. Você pega tudo que você você coloca numa gaveta, cria outra persona. E você perdeu a identidade. Eu perdi. Porque é impossível não perder, na verdade. Acho que a imigração faz isso. Você perde pra recuperar e depois você se transforma. Então, tipo... Pra mim, esse foi o lance. Eu me enamorei pelo Brasil. Eu me apaixonei pelo Brasil. Você teve até um retorno no Brasil, né? Eu fiquei 7 meses no Brasil em 2023. E aí, quando eu cheguei lá... Exatamente, eu fui pra lá depois de 6 anos aqui, né? E aí, eu notei, falei, cara... Eu sou essa pessoa aqui. É essa pessoa que eu sou. Se eu for pra qualquer lugar do mundo, eu quero levar essa minha essência. Exato. Essa Letícia que eu sou. Exato. E é o Brasil. Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho que agrega muito nessa conversa de se desconectar de si? Pra mim, pelo menos, foi o idioma. Por exemplo, hoje o meu inglês é muito melhor, mas no início não era tão bom. Então, eu me sentia, a minha personalidade era barrada pelo idioma. Era que você era calada? Eu não conseguia me expressar. Quem sou eu se eu não tenho idioma? Se eu não tenho a linguagem, né? Exatamente. Então, pra mim, atravessar esses desafios de me posicionar no mundo sem a linguagem foi difícil. Com certeza. E eu não tinha o inglês zerado, era um inglês intermediário, mas aí me barrava. Não era eu. E quando eu cheguei no Brasil, né, e eu podia ser eu o tempo todo, esse negócio de você o tempo todo é muito mágico. Com certeza. E aí, quando eu encontrei isso, eu falei, cara, eu gosto disso. E aí, eu ia pro boteco, eu olhava, eu gosto disso, eu gosto dessa mesa, eu gosto dessa estética, eu gosto dessas pessoas, eu gosto dessa roupa. E aonde quer que eu vá, eu vou levar isso. Exato. Vou levar essa essência, Sim. porque é isso. Quando eu vi a sua marca, quando eu vi os seus produtos, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, é isso. É isso que eu quero, é isso que eu quero viver, é isso que eu não quero esquecer. Sim. Eu até passei por um processo assim, de que uma pessoa chegou e falou, Jennifer, nunca esqueça a sua essência, de onde você saiu, quem você é. Os brasileiros são felizes, a gente é um povo feliz, né? Sim. E
como que é? Essa inspiração, então, vem do Brasil. Mas eu vi que você vai ali pro samba, que você gosta ali da Amazônia, que você tem estudado um pouco ali essas Eu tenho estudado regiões. Brasil. Como tem sido essa... Incrível. Essa faceta, assim, de... Incrível, porque assim... Tá vendo o Brasil numa forma ampla. Sim, isso. Ele é muito grande. Então, assim, eu que sou de São Paulo, eu tenho uma versão de Brasil, que se distancia quando eu vou falar com meus amigos do Nordeste, quando eu vou falar com alguém do Sul, é distante. Porque o Brasil é realmente é muito grande, né? Então, todo esse trabalho de criar uma marca que passe a ideia de Brasil, eu preciso conhecer o Brasil, né? E não é ser brasileira que me faz conhecer o Brasil. A gente tem um problema de identidade, na verdade. A gente não sabe muito bem quem a gente é como nação. Aqui, por exemplo, eles são estabelecidos... O que é diferente do italiano, Exato. que ele é italiano, do irlandês que é irlandês. Sim. Os Mas é americanos, porque eles têm isso muito claro. Mas eu penso que o Brasil é um misto, né? De muita gente. Isso que faz a beleza também, Somos. né? Eu acho que sim. E, por exemplo, a gente tem uma... enfim, a gente desconhece um pouco a nossa história, né? Por exemplo, eu estou nesse processo e eu sei que tem lacunas na história do Brasil que eu realmente não conhecia. Tô entrando em contato agora. Que eu acho incrível, assim. Então, para apresentar o Brasil pra cá, ou seja, para onde for... Tudo bem que eu planejo vender para imigrantes, né? O meu foco é imigrante, é brasileiro em todo lugar. Mas não deixa de informar as outras nações sobre quem é Brasil. Então, eu tô tentando construir um produto que informe, olha, nós somos isso. Então, eu quero uma marca leve, eu quero, por isso que eu citei o samba e tal, porque começou daí, mas vai ter muito de música popular brasileira, muito de cinema brasileiro, que a gente tá no auge, que a gente ganhou um Oscar pela primeira vez. Sim, eu achei maravilhoso. Ser nojenta, mas ganhamos um Oscar. Então, assim, mostrar que o Brasil tem muita riqueza e que eu acho que o imigrante que tá aqui aprendeu a romantizar um outro tipo de riqueza, Sim. baseado em consumo, e a gente esqueceu um pouquinho as nossas coisas, entendeu? A gente não tem essa base tão forte em consumo. A gente é um povo muito mais leve, muito mais fluido. Que vivencia experiências. A gente é muito do improviso. O brasileiro é muito do improviso, eu acho. E eu acho isso maravilhoso. Nós não temos nada, vamos fazer um churrasquinho, junta todo mundo, a família, essa tira tudo do povo e não tira a alegria do povo. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, porque aqui eu me vi questionando a minha vivência aqui, porque eu falei, cara, se eu quiser um MacBook agora, eu compro. Se eu quiser um telefone, eu compro. Se eu quiser uma marca, sei lá, qualquer coisa. Eu vou lá e compro. Eu trabalho um pouquinho e compro. Mas eu não tô alegre. O que aconteceu? Eu acho que com o passar do tempo a gente vê que a felicidade realmente não tá em ter, mas em ser. E quando a gente se depara com uma situação que a gente perde quem a gente verdadeiramente é... Pô, peraí, o que eu tô fazendo? Até se encontrar... Você acha que a saída pro Brasil fez toda a diferença pra você voltar? Completamente. Eu fiquei aqui 6 anos e no momento eu era casada, né? Então, a minha ida pro Brasil foi dentro de um divórcio. Ou seja, já era um momento de crise ali. Então, eu me retiro daqui já pra sair desse cenário de crise, né? Então, o Brasil, ele foi um reencontro pessoal, porque eu estava atravessando um divórcio. A gente sabe que no divórcio a gente dá uma morrida pra voltar, né? Então, eu tava nesse processo. E foi muito fundamental encontrar quem eu sou no Brasil. Porque eu tava perdida por conta da imigração. Tipo assim, eu sou outra pessoa nos Estados Unidos. Trabalho com outra coisa, tenho outro tipo de amigo. Exatamente. Então, quem sou eu? Não sabia. E agora estou me divorciando. Agora que eu não sei mesmo quem eu sou. Né? Uma vida solo. Até porque quando você casa, você tem um sonho de constituir uma família. Do filho, do marido, da casa. E daí, quando foge daquilo, a gente fala... Opa, deu uma coisa errada. Como é se reinventar? Você renasceu? Eu acho que sim. Só que é muito engraçado, porque quando a gente sai de uma relação, de um divórcio, por exemplo, divórcio, ou sei lá, qualquer tipo de fim, né? Terminou e tal. A gente tem uma certa ideia de, eu quero voltar a ser quem eu era antes disso acontecer. Eu quero ser quem eu era antes, sei lá, de qualquer coisa. E eu aprendi que eu nunca mais vou ser quem eu era. Vai ser aquela pessoa. Não, até porque eu era uma menina de 18 anos e eu mudei, né? Eu já tenho 30, então eu sou outra pessoa. Então, eu aprendi, na verdade, a me ouvir. Porque no caos, você não se ouve. Não. Então, eu aprendi a me ouvir. Tipo, eu não vou dizer que eu sou bem resolvida. Eu não acho que eu sou bem resolvida com muitas coisas.
Mas eu acho que eu sou saudável pra conseguir me ouvir, sabe? Tipo, eu tenho ouvidos atentos a mim mesma. Coisa que eu não tinha durante o meu casamento, por exemplo. Ou durante o início aqui. Então, hoje, por exemplo, eu ainda trabalho... Eu trabalho com marketing por conta da minha marca, né? Sim. Mas eu tô aprendendo a me posicionar no mundo, mesmo com o tanto de limite que a gente tem aqui como imigrante. Tipo, eu reconheço os limites de imigrante aqui. Mas eu tento me posicionar no mundo de forma que, peraí, deixa eu driblar isso aqui e vou mostrar quem eu sou. Eu sou isso aqui. Então, eu acho que eu renasci nesse sentido. Nesse sentido de, aprendi a me colocar no mundo. Como sujeito, né? Porque antes era um casamento. Eu coloco a minha família no mundo. Meus filhos, na frente do meu marido. O propósito, né? Exato. O ideal, né? A família. Aí, depois que você rompe isso, você tem que se colocar no mundo. Assim. Se colocar no mundo. Então, eu tô aprendendo a falar por mim, né? No sentido de que eu acredito. Por exemplo, a marca é uma coisa que eu acredito. Eu sei que as pessoas... É engraçado quando eu vou falar... tô abrindo uma marca e tal, sobre cultura brasileira. E às vezes eu encontro pessoas que falam assim... Mas o Brasil não tem cultura. Funk não é cultura, algo assim, né? Como se isso representasse a gente. Que, na verdade, não representa e é... Isso que a gente quer falar pro mundo. Olha, tem coisas lindas, incríveis. Tem uma história por trás disso. O Suíça fala assim, é pra você mesmo que essa marca vai nascer. Porque pra você aprender a amar o país que você nasceu lá. Tipo, independente, sabe? Tipo, aqui, por exemplo, os caras, eles são americanos até debaixo d'água. Exatamente. Você pode falar o que for dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez isso, invadiu não sei aonde, não sei... Nada disso importa. O que importa é que eles são americanos. E eu acho que o brasileiro... é muito rápido em detonar o que o Brasil tem. Seja o que for. Tipo, eles não enxergam com carinho a nação, sabe? Eles trocam a própria nação muito facilmente. Tipo assim... Então, eu acho que é uma falta de educação sobre a sua nação mesmo. Sim. Eu acho que é uma falta de educação. Falta de educar o olho, educar os gostos, educar o que... Enfim... Aquilo que é seu. Querendo ou não, onde você vai e se apresenta, eles sabem que você é brasileiro. Você é brasileiro. Tipo, não tem o que fazer. Você se representa. Você não pode se negar a vida toda, né? Exatamente. Então, eu acho que vai ser útil pra isso, assim. A minha ideia é que seja útil pra isso. Pra que as pessoas... Porque eu me reapaixonei pelo Brasil como um todo. E aí, eu acho que isso que eu quero que as pessoas sintam. Eu também gosto de ser incrível. Não, e passa, né? Essa energia quando você olha as peças, quando você olha cada detalhe, cada música, cada criação, o marketing tá incrível. Eu realmente tô apaixonada. Obrigada. Não vejo a hora de lançar, por favor, lance logo. 16 de maio, gente. Sim! Mas, assim, falando da sua história, pessoal, você falou um pouco ali do divórcio, você é natural de São Paulo, e na questão da resiliência também, você falou uma coisa muito interessante de você não ser como você era antes. A terapia te ajudou nessa questão? De você entender que você... Com certeza. Mudou? Com certeza. Eu acho que, assim, a saúde mental pra mim sempre foi um tema, porque eu nunca lidei bem com as coisas. Então, as coisas sempre me doíam muito, direto no meu estômago, assim. Por exemplo, a ideia de trauma. Trauma chegou pra mim quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Sim. Então, eu lembro muito bem que eu tinha um pensamento assim, que eu pensava, caramba, já tô estragada. Tenho 10 anos e já me estragaram. Tipo, enfim, eu passei por uma tragédia familiar, perdi meu pai, né? Então, eu lembro que quando aconteceu de eu perder meu pai, eu lembro que a única coisa que eu falei foi isso. Falei, caramba, eu sou tão nova e já tô estragada. Tipo, não vai dar certo. Eu já sou um projeto que não vai dar certo. Porque eu senti que minha cabeça nunca mais vai ser a mesma. E realmente não foi a mesma. Realmente, hoje eu tenho... eu consigo abranger temas de dor que não é todo mundo que consegue atravessar. Porque eu venho de um tempo já sentindo as coisas. Entendi. Então, eu acho que a terapia me veio pra me ensinar a sentir dor direito. Tipo assim, você vai sentir. Isso não vai te matar. Você não precisa se desesperar. E você pode sentir. Você não precisa fingir que não está sentindo, né? Não é útil pra você fingir que não sente dor. Você pode sentir, você pode chorar, você deve chorar, falar. Então, o fato de eu conseguir falar, pra mim, foi E a cura, incrível. na psicanálise, eu como psicanalista, vejo, a cura, ela vem pela fala, né? Na análise também, a gente trata muito essa questão da resiliência, que o indivíduo, ele não volta a ser como ele era antes.
né? Não apenas voltar a ser como era antes após o trauma, mas ele elaborar, ele simbolizar, né? Dele conseguir ver aquela situação de uma maneira diferente. É isso que fortalece, né? E depois disso surge uma nova pessoa. Porque a gente aprende a lidar, né, com essas situações, assim. A gente aprende com a dor. A gente ressignifica, né, a dor. Sim. Passa ali pelo aquele processo do sofrimento. Sim. E me diz uma coisa, assim, depois de tudo que a gente tá falando, assim, o que você diria para uma pessoa, assim, que tá chegando nos Estados Unidos ou que chegou há algum tempo e tá naquela situação, naquela dúvida, será que tem chance para mim? Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena investir no meu sonho? O que você diria para uma pessoa assim? Olha, eu diria que... Eu acho que boa parte dos terrores que a gente tem de síndrome de impostora, ansiedade, essas coisas, mora na nossa cabeça. Exatamente. Porque Então, nada pode parar, né? Exato. E o que eu digo, faz. Tenta. Faz com medo mesmo. Faz com medo mesmo. Faz com medo mesmo. Ignora não o que você pensa sobre. Só faz. Só levanta, entra em contato com quem você tem que entrar, apresenta a sua ideia pro mundo e atravessa o processo. Porque se você ficar pensando muito nos riscos, mas isso e aquilo... Você é te para, né? Exatamente. Então, não faça isso. Simplesmente levanta e vai fazer. Tipo, nada vai ser pior na realidade do que é na sua mente. Vai ser muito pior na sua mente, com toda certeza. Então, tipo assim, eu só digo... Você tá num país que é de muita oportunidade, né? Os Estados Unidos, ele não tem como negar isso nos Estados Unidos. É uma terra que te favorece, que tem uma moeda forte, que você pode conhecer gente de todo lugar do mundo aqui, tem imigrantes de toda parte. Então, você pode crescer com o processo. Se lance, tipo, agarre, tipo, se jogue. Não fica dentro de casa tentando recriar a sensação de Brasil, de útero, que você não vai conseguir. Ou tentando se adaptar a um mundo que não é seu, né? A um espaço que não é seu, mas é como você pode trazer a sua essência, pode trazer as suas experiências e pode mostrar pro mundo. Sim. Eu acho que nós temos vivido essa situação, assim, porque algum tempo atrás na nossa vida a gente tinha lidado com algumas questões que tiravam quem a gente era. E, tipo, hoje a gente consegue... Seguimos carreira totalmente diferente. Mas eu estudei psicanálise um pouquinho, sou apaixonada. Mas temos tanta afinidade, temos tanta paixão pela vida, tanto amor. Eu acho que não é apenas uma marca, não é apenas uma marca, não é apenas uma Jennifer, não é apenas uma psicanalista, não é apenas alguém que está falando sobre saúde mental, mas é alguém que está falando sobre vida, sobre mudança de vida e sobre esperança, né? Sim, sim. Eu acho que... Uma coisa que a psicanálise ou psicoterapia, como geral, é a esperança, eu acho. Eu acho que é essa luzinha no final, assim, você não vê nada e aí tem uma voz falando, olha, vem cá, que eu vou te ajudar, que é o psicanalista, é o profissional, assim. Então, eu sou muito grata pelo processo terapêutico, por todo mundo que trabalha com terapia. Eu lembro quando eu estudei psicanálise um pouquinho, eu pensei assim, cara, eu tô estudando para me ajudar, né? Eu não seria capaz de trabalhar com isso, né? Por enquanto, né, gente? A vida é longa. Quem sabe? Não sabemos. Mas eu sou apaixonada pelo tema. Eu acho que o que o terapeuta faz é um milagre, assim. Fazer o outro falar de dor é muito difícil de se fazer. Então, o que eu diria pra quem tá chegando é, olha, abrace a oportunidade. Tudo acaba. Estude, né? Estude o inglês, se desenvolva. Se desafie, né? Tipo assim, se amarre na experiência. É uma experiência. Exatamente. É como se você estivesse viajando, pô. Você tá passeando. Agora o seu capítulo da vida é nos Estados Unidos. O que você vai fazer aqui? Faz. Tipo, ninguém tá prestando tanta atenção assim em você também. Então, se você errar e você voltar pro Brasil, ninguém tá nem aí. Tá então, tudo bem, tá tudo bem, não tem vai dar problema, certo. É Tipo, verdade. só se lance, não fique muito... Porque é a sua vida, é a sua história. Exato. Exatamente. E ninguém se importa muito, né? A gente Com acha que se importa, certeza. mas ninguém se importa muito, não. É verdade. Eu diria, eu acho. Ai, Lê, tô tão feliz de ter você aqui. Obrigada. Obrigada a você. Eu tô tão feliz por isso. Nossa, obrigada. É uma experiência única ter montado o Mindful Connection. É uma conexão de mentes mesmo. É uma conexão de vida, né? E, tipo, eu torço tanto pelo seu projeto. Eu tô tão feliz, assim, com o seu projeto. Que eu falei, não, vamos falar sobre isso. Queremos expressar esse amor, essa mente brilhante do Brazilian Dreams. E do Rio, né? Que eu tô vendo lá, tem um gingado, tem um rio. Né? Morando no Brasil de novo, vou pro Rio, hein? Tamo junto. Muito obrigada, Lê. Obrigada a você, sucesso. E até a próxima. Até a próxima. Com certeza.